Olá, sou Sérgio, sócio da Matafogo Equipamentos contra Incêndio. Matafogo existe já há 40 anos, foi fundada em 79 e fornecemos para a Terlog, somos fornecedores da Terlog já há um bom tempo. E hoje vamos fazer esse vídeo explicando como fazer uma inspeção no extintor de incêndio. E além da inspeção, vamos explicar um pouco também da utilização do extintor. Mas antes disso, eu gostaria de falar alguns conceitos sobre o fogo, já que a intenção do extintor é apagar fogo, né? Só para lembrar, o que é o fogo? Fogo nada mais é do que uma reação química que produz luz e calor. E para que haja o fogo, nós temos 4 elementos básicos, se chama-se tetraedro do fogo. Antes existia o triângulo do fogo, se falava muito do triângulo do fogo. Então agora chegou à conclusão que tem mais um componente, então é o tetraedro do fogo, que seria o combustível. Combustível é tudo que possa entrar em combustão, seria papel, madeira, líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos. Então nós temos o combustível, o comburente, que seria o oxigênio que tem no ar, né? Comburente, e precisamos também, para ter o fogo, um ponto de ignição, algo para iniciar o fogo, que poderia ser um curto-circuito, chepa de cigarro, algo que comece o fogo. E por último, a reação em cadeia, que seriam as moléculas que alimentam, que propagam o fogo. Esse seria então o tetraedro do fogo. Só lembrando que a diferença entre fogo e incêndio, existe uma diferença aí. Na verdade, o que é um incêndio? O incêndio é um fogo fora de controle, certo? Cada tipo de extintor é destinado a combater a uma classe específica de incêndio. Aí temos o classe A, que são os materiais sólidos, exemplo, papel, madeira, tecido. Classe B são os líquidos inflamáveis, gasolina, thinner, graxa, óleos. Classe C, nós temos são os equipamentos elétricos energizados, painéis elétricos, casa de máquina de elevadores, casa de força, computadores. Classe D, que são os materiais pirofóricos, alguns alumínio, zincônio, exemplo. E classe K, que são as gorduras vegetais. Na Terlogs, a grande maioria dos extintores são pó químico ABC. Também temos alguns BC. Então nós temos o ABC, que são para as 3 classes de incêndio, e também alguns, são poucos, mas tem alguns BC. O ABC, ele possui um componente a mais, que é para apagar incêndio da classe A, que seriam os equipamentos sólidos. Ambos são mais eficientes em líquidos inflamáveis, que são os incêndios classe B, e eles apagam por abafamento. Outro tipo de extintor que temos na Terlogs é o extintor CO2 ou gás carbônico. Esse extintor ele é mais eficiente em combater incêndio em equipamentos elétricos energizados. Ele não é condutor de eletricidade e também ele apaga por abafamento e resfriamento. Além de ele ser próprio para equipamento elétrico, também apaga fogo na classe B, que são os líquidos inflamáveis. Mas a eficiência maior dele é justamente em equipamentos elétricos. Na Terlogs temos também alguns extintores de água. O extintor de água ele é pressurizado com nitrogênio. O água ele é mais indicado para a classe A, que são os materiais sólidos. E ele apaga por resfriamento. Um detalhe importante é que ele apaga na superfície e profundidade. Nunca devemos utilizar o extintor de água na parte elétrica, que já vem até uma tarja indicando. Agora vou falar um pouquinho sobre a inspeção técnica. Primeiro ponto numa inspeção técnica é verificar se o extintor está instalado corretamente com suas placas de sinalização. Então tem que ter a placa em cima indicando o tipo do extintor, né? Embaixo do extintor vai uma placa também que é proibido colocar materiais. E observar também se não tem nada obstruindo o extintor. O extintor tem que estar totalmente livre. Não pode ter nada em cima dele e nem embaixo. Correto? Vamos aos componentes. Sempre observar
se a mangueira está rosqueada corretamente, a trava, o lacre tem que estar sempre em dia, não pode estar solto aqui ou faltando o lacre. O indicador de pressão, ponteiro tem que estar sempre no verde. Se porventura o ponteiro ir para o vermelho, existe uma garantia. Essa garantia a empresa concede durante o ano, desde que esteja lacrado. Outro detalhe aqui, o anel, esse anel aqui todo ano muda de cor. Esse anel é para comprovar que todo ano o extintor foi aberto. Então o Inmetro criou esse anel justamente para ter uma prova de que o extintor todo ano foi feito a manutenção. Quadro de instrução tem que estar sempre intacto. Selo do Inmetro. Nesse selo marca o mês e o ano que foi feita a manutenção do extintor. E também é o selo que o Inmetro controla as empresas de extintores. Certo. Vamos para a etiqueta de vencimento. Aqui nós temos o mês que vence a manutenção e o mês que vence, o ano que vence o teste hidrostático. A cada 5 anos é obrigatório fazer o teste hidrostático no cilindro. Esse teste hidrostático a gente controla por essa tarja. Então, em 2017 foi feito um teste hidrostático. 2017 foi feito o teste, então 5 anos depois, 2022, vence o próximo teste. Esse teste hidrostático ele pode ser antecipado, desde que o extintor ocorra problema de amassamento, ele pode cair e acontecer um amassamento, é obrigatório fazer o teste hidrostático. Corrosão também, motivo de corrosão, também é um dos itens que pode antecipar esse teste hidrostático. Para finalizar, vamos comentar um pouquinho sobre a utilização do extintor de incêndio num princípio de incêndio. Primeiro passo, retire o extintor do suporte e aproxime-se do fogo, mantendo uma distância segura entre o operador ao fogo. Não chegar muito em cima do fogo também, né? Primeiro passo, gira a trava rompendo o lacre, seria isso aqui. Tira o pino fora, aponte a mangueira na base do fogo e acione o gatilho da válvula até o fim, aperte até o final, espalhando o pó. Quanto mais concentrar o pó em cima do fogo, maior será a rapidez para extingui-lo, certo? Um detalhe importante, usar o extintor sempre na posição vertical, jamais deitar ele. E mais um detalhe também, após utilizar o extintor, sempre deixar ele deitado no chão. Esvaziou o extintor, deixa ele deitado. Para não vir uma outra pessoa pegar o extintor e perder tempo. Certo? Com relação à utilização do extintor de gás carbônico, tem alguns detalhes que nós temos que observar. O CO2, gás carbônico, ele está aproximadamente 70 graus abaixo de zero. Então aqui na mangueira existe chamamos de punho, essa parte escura, onde nós devemos segurá-lo por aqui. Como ele está a 70 graus abaixo de zero, ele congela. Então esse punho evita que nós tenhamos queimadura na mão. Então sempre segurar pelo punho, certo? Os demais itens é os mesmos do extintor de pó químico, água, é o mesmo procedimento para a utilização dos demais extintores. Outro extintor que tem na Terlogs é esse extintor sobre rodas de 75 litros de água pressurizado com nitrogênio. Esse já seria um extintor para incêndio de dimensões um pouquinho maior, certo? O funcionamento dele é simples. Primeiro passo, pressione o gatilho aqui da válvula. Já segura pressionado, certo? Próximo passo, rompe o lacre. Puxou aqui e rompeu o lacre. Puxe a trava, pressione para trás o gatilho. Nesse momento que você pressionar o gatilho, já estará acionando aqui a água pela válvula. Segura firme e aponte o esguicho à base do fogo, tá? Pessoal, seria isso então. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvidas, é só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. No próprio rótulo do extintor tem o nosso número do telefone. E
E qualquer dúvida mesmo, estamos sempre à disposição, tá? Obrigado a todos e até uma próxima.